Marley Cunha, alma sertaneja. Vamos juntos agora embarcar em uma jornada dentro da vida e obra de Marley Cunha, historiador, poeta e escritor, desde a sua infância até os dias atuais. Um menino do sertão que, quando chegou o primeiro rádio na fazenda, descobriu que havia outro mundo além daquelas serras. Nos grampos, parafusados nas pontas dos chifres, enlaçados pelo ajojo, entrelados, cangados, junta por junta, ligados pelo cambão. Esteiras fixadas nos fueiros fortes, cangas, canzil, tiradeiras e brochas, amaciadas com sebo de vaca. Eixo do carro, rolando entre os cacões e as chumaças, engraxados com azeite de mamona. Mário Machado grita: carrega faceiro, afasta chumbado. Lá vai pela picada afora capoeira. Capões secos, cerrados e matas adentro. 8 juntas de boi, carreiros puindo folhas e marcando a terra virgem, com 2 riscos deixados pelas rodas do carro cantando no sertão de Mato Grosso do Sul. Era tarde, quando o carro de bois cantava lá na estrada. Eu, pequeno candeeiro, vara de ferrão no ombro, calça curta, apontava na frente. Resolveu fugir numa noite escura, deixando a vida de candeeiro na frente da boiada, carreira de seu pai. Sobre este sertão, Marley escreveu um livro de memórias, Airê, O Menino Invisível, que inicia: tenho vontade de abraçar aquele menino que sempre fui. E no final o autor escreve: moro mesmo é na minha infância, é para lá que eu vou. Iniciativa que o levou a iniciar seus estudos no Patronato São José de Paranaíba. O ritmo da vida contra o sopro e o lamento do vento nas venezianas das janelas do patronato fluía. No espaço e no silêncio, um lamento longínquo envolvia Paranaíba nas cores das lembranças e saudades. Saindo do colégio interno, seus sonhos ou aquele rádio de fazenda o levou para a capital de São Paulo. Nas andanças pelas ruas, mais um acontecimento que o levou para os trilhos da literatura. O dia 11 de julho de 1969, estava na Rua Consolação, centro de São Paulo, passou um féretro. Uns choravam, outros aplaudiam e vinham dos prédios chuvas de papéis picados. Eu busquei saber quem era. Me disseram, é Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas. Eu pensei, vou ser isso, escritor, poeta. Depois disso, eu nunca mais desisti. Depois de sofrer as consequências das próprias atitudes, fui trabalhar numa padaria na Praça Marechal Deodoro, ali no final da São João. E por ironia do destino, era do lado da Rede Globo. Conheci vários artistas e sempre ganhava ingresso para ver teatro. Quando o destino levou a procurar a casa da família em São José do Rio Preto, a cidade vivia o momento da arte, do teatro. Iniciava a construção do Teatro Municipal. Os festivais eram realizados no auditório da Igreja Basílica. Marley fez parte da comissão organizadora e o seu honroso cargo era porteiro, pegar ingressos. Naquele tempo, para iniciar no teatro, entrava para um elenco do teatro amador. Foi o que fez. Participou de todos os cursos oficiais e geralmente com gente famosa do teatro. Marley tinha a seu favor o privilégio de ter visto na capital encenação de várias peças clássicas do teatro. Ainda com a semente semeada e germinando naquele momento, Guilherme de Almeida, germinando, escreveu o seu primeiro texto de teatro, Morte Lenta. Naqueles tempos, requisitava a presença de um censor, que era feito pela Polícia Federal. A censura proibiu a peça. Pronto.
jornais registravam num cantinho em várias regiões do país. Escreveu na sequência a peça teatral Suarentos, que teve uma boa repercussão encenada em diversas regiões do país. Destaca São José do Rio Preto, direção de Ataíde Farias, estreada no Teatro Municipal de Rio Preto, publicada em livro. Nova montagem na forma de apresentação em São Paulo, foi um grande acontecimento. E na cidade de Florianópolis, a estreia no Teatro Álvares de Carvalho, grupo sob a direção de Marcos. Segundo as palavras de Marley, uma obra literária é como um filho. Cada uma tem um destino diferente. Ela, depois de bem estruturada, não depende do seu criador. Posso exemplificar com a peça teatral Suarentos, que fui a várias regiões do país ver a estreia. São José do Rio Preto, Florianópolis, São Paulo capital, Rio Branco, Acre. Escrevi dezenas de textos para teatros, algumas encenadas e transformadas em livros, e outras ainda na gaveta. Teatro para crianças, fiz o circuito no teatro e centros culturais da Grande São Paulo, com peça na Rua do Lazer, Você Tem o que Fazer. Apresentando a Rua do Lazer, percorri várias regiões do Brasil. Veio a oportunidade de ir para São Paulo ministrar cursos de teatro no Centro Campestre do Sesc, um grande clube de lazer para comerciários. Ali passava grandes nomes ligados à arte, que tive a oportunidade de conhecer, conviver. Entre eles destaco Adoniran Barbosa, Demônios da Garoa, o cartunista Maurício de Souza, o Marcelo Grasman, este que fazia escultura em pedra, litogravura. Eu confesso que essa fase foi muito importante para a minha formação. Frequentou a Escola de Folclore. Era um curso livre no Museu da Aeronáutica, cujos mestres eram o renomado professor Rossini, Julieta de Andrade, essa sobrinha neta de Mário de Andrade, onde também era musicista. Marley foi filiado à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Se filiou também na UBE, União Brasileira de Escritores. Na época, reunia toda sexta-feira com nomes famosos da literatura e era dirigido por Rodá de Andrade. Destaque por ser filho de Oswaldo de Andrade e Patrícia Galvão, a famosa Pagu. Nomes consagrados do movimento modernista brasileiro. Na época, participou de tudo que aconteceu em São Paulo na área da literatura. Destaca o Congresso Nacional dos Escritores, com a presença de todos os escritores brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, havia somente Guimarães Rocha. Soube aproveitar cada momento, pois já tinha planejado voltar ao seu estado. Conseguiu o DRT, Departamento Regional do Trabalho, registro de ator necessário para ator profissional. Como estava voltando à sua terra natal, nunca pagou mensalidades junto à SATED. Marley então retorna para sua terra onde nasceu, por influência de Jorge Amado, que aconselhou a voltar a escrever sobre a sua terra natal. Precisou-se de um tempo. Marley já tinha em seu currículo um vasto portfólio com dezenas de livros publicados e outros esperando a oportunidade de vir a público, pretendendo seguir com a força do poema de Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca fui nada, mas trago dentro de mim todos os sonhos do mundo. Depois de receber um convite do então prefeito Roberto Rodrigues, segundo prefeito da cidade, uma cidade recém-emancipada, Marley deu todas as condições de realizar um trabalho na área cultural.
trouxe a experiência que adquiriu em São Paulo, na gestão do ator Jean Francisco Guarnieri, e em São José do Rio Preto, naquela fase da evolução cultural. No início, criaram a Biblioteca Municipal, onde havia somente um prédio, e a professora Evair da Secretaria de Educação, que tinha interesse no desenvolvimento intelectual. Bom, eu estou aqui para falar sobre o trabalho do Marley nesse período de que nós assumimos a Secretaria de Educação no município. Na verdade, nós não tínhamos secretaria, nós tínhamos um departamento, e quando o Dr. Roberto Rodrigues foi eleito prefeito, ele me convidou para secretária. Eu fui a primeira secretária de Educação desse município. E ali assumi a secretaria juntamente com o Departamento de Cultura, que na verdade era uma biblioteca, um prédio até bom, construído, cheio de livros, por sinal, tudo molhado, porque deu chuva, e não funcionava. E tivemos a ideia de criar dentro desta secretaria o Departamento de Cultura, e convidamos o Marley Cunha para assumi-lo. E daí para frente foi um verdadeiro trabalho dentro da pasta da educação no departamento. Fizemos muita coisa, demos treinamentos para os bibliotecários, foram até para o Rio de Janeiro fazer os seus treinamentos, porque naquela época por aqui tudo era muito difícil. E o Marley foi uma pessoa de uma fundamental importância para nós naquele momento e também para resgatar a nossa cultura e dar continuidade assim naquilo que nós tínhamos na região e que nunca tinha vindo a público, nunca tinha sido explorado, né? Com seus teatros, com seus eventos culturais, com danças, com tudo aquilo que pudesse vir valorizar o Departamento de Cultura do nosso município. Marley Cunha, tive o prazer de conhecer essa figura há muito tempo, né? Apesar que nós não somos tão velhos, mas eu conheci o Marley e, a princípio, eu me encantei pela coragem e a determinação de um filho de Costa Rica que morava em São Paulo. E um cara inteligente, um poeta, um escritor, um cara que tinha uma sede de conhecimento em resgatar a história do nosso povo, e eu me interessei de imediato. E, na época, eu tinha uma boa liderança no meio estudantil das escolas de Costa Rica, chamei o Marley para que ele fosse até as escolas do município para demonstrar um pouco daquela sabedoria, daquele conhecimento e daquela alegria que ele trazia através da fala, da poesia, do seu conhecimento de mundo. E o Marley é uma pessoa que, para nós, tem um valor. Quem conhece o Marley há quanto tempo, quem conhece a luta do Marley desde o princípio, correndo escola, batendo na porta de prefeitura, batendo na porta de pessoas do Estado, uma sede, uma ansiedade em escrever e resgatar a história do nosso povo. É um cidadão que, sem sombra de dúvidas, merece um respeito enorme da nossa população, do nosso Estado, do Brasil. Registrou fatos importantíssimos da nossa história. E é isso. É um cara que daqui a 40, 50 anos, quando nós já não estivermos mais aqui, porque tanto o Marley como eu, né, nós temos mais passado do que futuro, alguém vai pegar uma obra desse cara e dizer, puta que lá merda, que riqueza, que trabalho que esse cidadão prestou à comunidade de Costa Rica, à comunidade do Mato Grosso do Sul e do Brasil. O Marley é um cara diferenciado e quando ele chega em algum lugar para levar a sua ideia, o seu conhecimento, a gente sente aquela ansiedade em que as pessoas tenham também e faça parte desse conhecimento dele, não para ele, mas para guardar isso para as próximas gerações. Um cara que merece o nosso respeito. Parabéns, Marley, pela sua história, pela sua trajetória.
E eu tenho certeza que você deixa um grande legado para a cultura de Costa Rica, para a cultura do Mato Grosso do Sul e do Brasil, e por que não dizer do mundo? Marley Rodrigues Cunha. Marley. Eu conheci o Marley eu ainda garoto, cara. Eu sou costarriquense, né? Nasci aqui em Costa Rica. O pai do Marley, Mário Machado Rodrigues, amicíssimo do meu pai, né? Contemporâneo do meu pai, meu falecido pai. E nós morávamos vizinhos. E o Mário Machado, eu ia todos os dias na casa do seu Mário. Eu ainda muito garoto, eu creio isso por volta dos anos 78, por aí, 79, coisa assim. E lá o seu Mário ele não era separado da esposa, né? Ele morava ele e um filho dele, o Marcílio. Nós até foi eu que coloquei o apelidinho nele o apelido de Pintinho, né? Porque ele e o pai, né? Parecia onde estava o seu Mário, estava aquele garotinho, né? Segurando nas pernas do pai ali. Então a gente era muito amigo. E um dado dia, o seu Mário me apresentou o Marley. Marley, eu creio que morava, parece que em São José do Rio Preto. E o Marley veio visitar o pai. E chegou ali, me parece que o Marley até estava com filho, me parece que é Aran. Até achei aquele nome assim, né, diferente, pô, Aran, tal. E nós, aí conheci o Marley, aí conversamos, enfim, tal. Isso foi por volta de 78, 79, alguma coisa nesse sentido aí, né, anos 80, mas eu acho que 79, tá. Bom, aí eu fui estudar fora, fui para Santa Fé, depois fui para Campo Grande e tal. Aí passei a conhecer o Marley. Eu me torno vereador em Costa Rica em 1988. Eu me elegi vereador, assumi em 89. E passei a conhecer o Marley. O Marley, nesse período, o Marley veio para Costa Rica exercitar aqui o seu trabalho, ele é escritor e tal. E nós conhecemos. E o Marley passou... Então, na época, me creio dar uma assessoria na prefeitura municipal no setor de cultura. Eu acho que ele era assessor de cultura, chefe de um departamento lá. E nós passamos a conviver. Eu, vereador em Costa Rica, né, eu tinha muito jovem, me parece que eu tinha 22 anos, e nós, ali no meu exercício de vereador, e eu conversava muito com o Marley, porque ele me passava muitas informações, e nós passamos ali a desenvolver um trabalho, inclusive, para que pudéssemos, a partir de então, Costa Rica ter uma visibilidade maior na área cultural. Inclusive, desse trabalho todo, dessas conversas todas aí, o Marley, enfim, não só comigo, mas com outros segmentos, o Marley, inclusive, acabou, acho que escrevendo um livro, né, da história de Costa Rica, que ele começou nessa época, nesse período aí, que ele começou a fomentar essa ideia. O Marley sempre foi muito ativo no exercício das suas obrigações, ele tem essa finalidade, ele é trabalhador, ele é um cara assim, que tem um foco, né? E contribuiu muito para Costa Rica, porque o que nós temos hoje em Costa Rica em termos escrito, né, literário, em relação à história de Costa Rica, é um trabalho do Marley, né? O Marley tem uma participação muito grande e muito importante. E aí, daí então, nós sempre conversávamos, veja bem, na época, até vou voltar um pouco atrás, eu ainda lá com meus 14 anos, eu comecei a escrever, eu sempre gostei de escrever, eu fiz um curso de datilografia, naquela época só tinha máquina de datilografia, não tinha computador, eu fazia um jornalzinho, sabe, isso foi em 79, 80, foi em 80, eu fui estudar em Santa Fé nos anos 80, só que eu fui no segundo semestre. E no início dos anos 80, o seu João Gomes Sobrinho assumiu a prefeitura de Costa Rica, prefeito nomeado. Eu fazia em casa, numa máquina da datilografia, eu fazia um jornalzinho, um informativozinho, né? E aí o prefeito me dava 2, 3 resmas de papel, e eu
ia lá na Escola Santos Dumont, passava no mimeógrafo e rodava ali uns 20, 30 exemplares e distribuía para as pessoas. E o Marley, ele na época, ele viu isso, né? E depois eu sou um jornalista prático, tenho o DRT, eu passei a escrever em Campo Grande. Quando eu fui para Campo Grande, eu comecei a escrever, fazer uns freelance para alguns jornais lá da capital, e me tornei jornalista, tirei meu DRT, e isso facilitou a nossa amizade, assim, o nosso trabalho até um pouco mais profissional nesse sentido. E os anos se passaram, o Marley está aí, né? Nós agora estamos juntos lá na academia, né? Academia de Letras aqui de Costa Rica, eu faço parte, ele também. E nós temos conversado muito, inclusive nos últimos dias temos afinado aí a conversa no sentido de reescrever alguns pontos, né, da história de Costa Rica e atualizar algumas informações, né? Então o Marley, ele tem assim, para Costa Rica, o Marley tem uma importância muito grande, né? Ele escreveu a sua história no livro de Costa Rica. Bom, falando do Marley Cunha, é muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque nosso começo foi complicado, porque o Marley é uma pessoa muito sábia, com muito conhecimento, e eu não tinha ainda a capacidade de entender ele. Eu estava iniciando a minha carreira na área cultural e ele já era muito experiente, né? Tanto na área do teatro, da música, da dança. E ele tentava me passar assim, muito rápido tudo, e o início não foi fácil. Mas, aos poucos, eu fui aprendendo a entender tudo que ele queria me dizer, né? E conhecendo a parte do mundo cultural. E ele abriu as portas para a minha vida, para eu estudar, para eu entender a vida e buscar os meus sonhos, né? Porque ele me mostrou que eu tinha capacidade de fazer aquilo que eu queria. E foi uma época muito boa. Foi uma época, aliás, maravilhosa, que a gente trabalhou com afinco, tanto na área da cultura, do turismo, do meio ambiente, e principalmente a parte da nossa biblioteca, né? Que a gente buscou despertar nas nossas crianças o prazer pela leitura, o prazer pelo conhecimento, e a biblioteca era muito, muito valorizada. Eles tinham aquele conhecimento do quanto era a cultura para o nosso município. Então, as coisas com o tempo vão mudando, a nossa vida foi para o mundo tecnológico, as nossas crianças, né? Hoje não pega mais quase um livrinho para ler, só quando os pais realmente se importam, porque a biblioteca praticamente acabou, né? A gente não tem nem mais guardado os nossos arquivos que nós fazíamos, que a gente guardava. Eu estive visitando a biblioteca outro dia, os arquivos desapareceram, as pessoas não dão valor, as pessoas não têm conhecimento do que é a importância daquilo que nós fizemos, do trabalho que nós realizamos. E tudo graças ao Marley. Eu consegui fazer uma faculdade, eu consegui prestar um concurso, que era o meu sonho, e trabalhei, né, por 15 anos na prefeitura, nessas áreas, e uma porta que o Marley me abriu, uma porta que ele abriu a minha mente, que ele me fez entender que eu tinha condições para aquilo. E eu fui muito realizada profissionalmente, aposentei, e hoje eu sou muito feliz com todas as dicas, com tudo o que o Marley nos repassou. E voltando lá à época em que nós trabalhamos juntos, foi sensacional. Nós tínhamos lá na biblioteca, Associação dos Amigos da Biblioteca, clube de leitura, os escritores participavam lá dentro, e a gente incentivava a publicação dos livros, né? Pesquisamos livros sobre Costa Rica, então foi sensacional. O teatro era maravilhoso, nossa, nem me conta, eu me arrepio de lembrar das apresentações culturais que nós fazíamos na praça, com os grupos de teatro, né? A gente desbravando o turismo, simplesmente foi muito bom. Foi maravilhoso, eu agradeço a Deus, Marley, ter entrado na minha vida. Bom dia. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, para, em poucas palavras, deixar a minha homenagem
a grande poeta costarriquense Marley Cunha. Marley, pioneiro quando se fala da cultura em Costa Rica e destaque no Mato Grosso do Sul. Poderíamos definir Marley como grande poeta, grande escritor, ator, dirige teatro na área da dança. No final da década de 80, nós, costarriquenses, tivemos a alegria de Marley Cunha retornar a Costa Rica, sua terra natal. E aqui ele começou um grande projeto cultural. Nessa época, Costa Rica, através do incentivo de Marley Cunha, tinha 4 grupos de teatro, com destaques para Porandubas do Sertão e o grupo teatral Turma Terra. Marley, sempre uma referência para todos nós e um grande incentivador na área cultural. Então, Marley Cunha conheci no final da década de 80, assim que ele chegou em Costa Rica, e ele começou a garimpar os jovens para fazer arte. E me interessei muito pelo teatro, e foi através dele, através do professor Paulo, que assim a gente começou a fazer essa caminhada. Marley, um grande incentivador, ia nas escolas, ficava chamando para formar grupos de teatro. Então, Marley Cunha sempre foi essa referência para nós aqui em Costa Rica. Então, recentemente, nós tivemos em Costa Rica o Festival Literário. E quando, na proposta do Festival Literário, tive pensando como marcar assim, o acontecimento do Festival Literário em Costa Rica. Então, nós tivemos a ideia de, então, convidar os poetas costarriquenses para que a gente tivesse uma revista com poesias para ficar assim guardado para a eternidade. Diante disso, procurei Marley Cunha, ele incentivou, ajudou com a sua experiência e com tudo para que fosse formado, tivéssemos essa revista Riquezas Poéticas, todos poetas costarriquenses que moram aqui e moram fora de Costa Rica. Então, o Marley Cunha também, ele faz parte da Academia de Letras de Costa Rica, com grande referência, ele que é um homem ligado à cultura, conhecido no Brasil, então ele também, com a sua experiência, nos ajuda muito a continuar lutando pela cultura, que a gente sabe que não é de interesse de todo mundo, mas que a gente sabe também que é de importância extrema para que todos, a próxima geração, possa conhecer a nossa cultura. Bom, falar de Marley Cunha, contar um pouquinho dessa história, desse profissional aí, ator, teatrólogo, poeta, escritor, é uma das histórias mais bacanas que a gente pode falar no momento. Eu comecei a participar da vida cultural de Costa Rica com curso de iniciação teatral promovido aí pelo Marley Cunha, aqui em Costa Rica. Ele promoveu esse primeiro encontro aí de teatro inicial. E a partir daquele momento, começaram a se formar os grupos teatrais aqui em Costa Rica. E nós começamos, eu ainda estava na época da escola, eu estudava na Escola José Ferreira da Costa, mas a gente já começou a conhecer um pouquinho mais dessa cultura um pouquinho mais diferenciada, né? E o Marley Cunha que foi que abriu essas portas aí, não só para mim, Silvestre de Castro, mas também para todas as demais pessoas. Ele deu essa oportunidade para que todos nós ingressássemos aí um pouquinho na cultura. O que o Marley Cunha fez de especial para a gente? No início, quando ele começou a ministrar aquele curso de teatro para nós começamos a fazer recital de poesias. Depois disso, a gente começou a escrever também alguns poemas, algumas coisas bacanas. Mas o mais importante de tudo foi a oportunidade que ele deu da gente expressar através do nosso corpo, através da nossa voz, através de gestos, de fazer uma interpretação de textos bacana. E aí chegou a primeira peça teatral nossa, que foi a peça Relento. Essa peça, nós ensaiamos ela com o professor Paulo, o saudoso professor Paulo, depois o nosso saudoso também professor Nelson. E aí, essa peça do Marley Cunha, nós começamos a fazer as apresentações aqui, todos locais improvisados, porque a gente não tinha estrutura nenhuma para fazer nada na área cultural.
E nós fizemos a apresentação lá no Teatro Araci Balabarian, em Campo Grande, com essa peça Relento. Lá nós fomos premiados, e dessa premiação surgiram vários outros convites, várias outras oportunidades, até que nós fomos parar num festival também de teatro em Dourados, no Mato Grosso do Sul, levando a peça Relento. Aí é que eu comecei a ver que a cultura era uma coisa muito bacana e que a gente tem que realmente preservar a nossa memória. Marley Cunha é esse grande talento, esse grande escritor que fez, esse poeta, esse cara que gosta da nossa cultura popular mesmo e fez uma grande diferença. Ele é referência biográfica nos nossos livros escolares também. Você vê que coisa boa. Então, esse projeto Alma Sertaneja, ele vem a calhar, ele vem de encontro aos anseios da nossa cultura popular. E eu acredito que é um dos trabalhos mais bonitos e mais bem organizados que a gente está podendo acompanhar aqui. E eu sou eternamente grato a você, Marley, pela oportunidade que você nos deu e hoje essa referência que temos aí. E essa Alma Sertaneja, nada melhor que um projeto desse para resgatar a nossa cultura, a nossa tradição e mostrar que nós estamos aí com essa cultura viva e fazendo um grande diferencial. Vale a pena. Logo então, Marley lembrou de um slogan: uma nação se faz com homens e livros. É oportuno lembrar do clássico poema de Castro Alves. Bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Marley logo começou a ministrar cursos de iniciação ao teatro. Encenaram a peça teatral Porandubas do Sertão. Daqueles cursos aconteceu a encenação de Relento, de sua autoria e dirigido por Paulo Mireu. Participando do festival em Campo Grande, foram classificados em primeiro e segundo lugar. Encenou também a peça infantil Caça e Caçada ao Caçador e apresentou em vários espaços populares. Se chega numa mata precisa de foice, machado e desencoivara, queima e depois planta. Marley viu que precisava de resgatar a memória regional, uma cidade nova, sem nada escrito, ágrafa. Cada um que morria perdia um pouco da memória na cidade. Foi então que resolveu anotar e publicar um livro que no final deu um produto que se denomina Memória Regional. Sua primeira preocupação foi reunir o potencial artístico da região, como os artesãos. Trouxe atores para ministrar cursos e procurou também dar alguns cursos de iniciação ao teatro. Foi aí que nasceu o grupo Porã, que significa boa, e daí encenaram Porandubas do Sertão. Porã, boa dubas notícias. O que queria dizer boas notícias do sertão? Ganhou diversos prêmios no Festival de Teatro. Melhor texto, melhor espetáculo e melhor pesquisa de som. Porandubas do Sertão é o ponto de partida com a criação de uma dramaturgia compromissada com a tradição, cultura, costumes e linguagem do nosso caboclo. Marley então apresenta dezenas de títulos. Costa Rica, primeira e segunda edição, onde era o editor da revista Opinião. A primeira revista de Costa Rica foi lançada no ano de 2000. Editou a revista Nossa Opinião, sendo a primeira revista de Costa Rica com circulação no estado do Mato Grosso do Sul. No ano de 1994, editou o primeiro número do jornal Imbiruçu, resistindo durante alguns anos. Orlando Mascarenhas, poeta, em um depoimento a respeito do trabalho de Marley Cunha, disse: "Li o seu livro Airê, achei excelente. Ótima leitura que nos remete aos longínquos e fantasiosos tempos da infância inocente."
sou a Lucélia Paim. Eu quero contar um pouquinho da minha história com o professor Marley Cunha, né? Que eu conheci ele, uma das obras dele que ele fez, que foi o livro Ruas, que é um livro que me chamou muita atenção por causa do conhecimento das pessoas, né? Que tem o nome das ruas de Costa Rica. E eu achei um trabalho muito bacana, conheci ele pessoalmente para adquirir o livro, comecei a conversar e me interessei muito por todas as obras dele. E ele é uma pessoa muito culta, dedicado, né, pela história de Costa Rica. Eu acho que isso valoriza muito. E também é um pouco ligado ao que eu vejo de Costa Rica, né, que tenho esse projeto que é o bar. Na intenção, na criação do bar, eu já pensei em colocar algo relacionado à história das pessoas, fundadores, locais importantes da cidade, como tudo começou. E ele, para mim, foi uma pessoa muito importante, que daí eu fui conversar com ele, pedi uma autorização para ele, se eu poderia usar as obras dele aqui no meu estabelecimento. E deu muito certo, né? Porque, assim, muitas pessoas que vêm em Costa Rica, que não conhecem a cidade, acham muito bonito as obras dele estarem aqui e faz com que ele também seja mais reconhecido, não só pela população de Costa Rica, mas também por pessoas que vêm conhecer o turismo de Costa Rica, que isso é muito bonito. E ele traz tudo isso, e até a tradição das famílias, né, porque ele também tem umas obras que ele apoia as revistas das festas familiares de Costa Rica, das famílias, né, fundadoras de Costa Rica. Então, assim, para mim, ele é uma pessoa muito importante. Espero sempre estar contando com ele nos meus projetos e também sempre no que ele precisar de mim, eu estou junto com ele. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco das obras que eu tenho aqui, né, que foram feitas por ele e buscado os conhecimentos dele, o pessoal, as pesquisas dele, né, relacionadas à Costa Rica. O mais importante, assim, que eu gosto muito é o livro das ruas. Aí a gente tem, quando chegou a televisão, a primeira televisão em Costa Rica, esse momento foi registrado. A ponte, né, que hoje é a ponte ali da avenida, que termina ali da José Ferreira. O fundador, o time, é o primeiro time de Costa Rica de futebol. Quando não tinha delegacia em Costa Rica, como foi narrado, porque ele me explicou até que nem foto desse momento tinha. Então, foi desenhada uma ilustração de como ficavam os presos, né, as pessoas que brigavam, algum delito que tinha em Costa Rica, como que ficava. As placas, tem as placas das ruas, bem as primeiras placas. Então, todos são momentos importantes que ele tem esse registro, esse conhecimento. Todos os das ruas estão contando, fala sobre o nome da rua, o motivo, a data de nascimento, de que família é. Então, assim, são coisas muito importantes. Os primeiros supermercados, a Câmara Municipal, né, a avenida, quando começou, nem era asfaltado. E, assim, vários e vários outros. O avião também é uma história muito importante de quando, acho que aterrissou um avião aqui, e esse avião ficou perdido. É um avião misterioso, na verdade, era isso. Eu tenho também as histórias da parte política, né, dos primeiros prefeitos, até a parte que finaliza nesse penúltimo mandato, a origem da família Paz. Então, é muita história interessante, gostaria muito assim de cada vez poder colocar mais, porque acho que esse é meu intuito, que no próximo estabelecimento que eu estou montando aqui, eu vou ter mais espaço, né? Então, eu quero trazer essa minha tradição de falar da história de Costa Rica, juntamente com o professor Marley, porque ele é muito conhecedor, e isso que eu admiro muito nele é essa paixão que ele tem pela cidade, pelo povo de Costa Rica, e trazendo também para as escolas, né? Porque isso faz parte da nossa cultura, as pesquisas, né? Para o nosso conhecimento, que às vezes a gente está num lugar rico, bonito, de grande potencial,
E a gente não pode esquecer as raízes de como tudo começou, né? E é muito bom ter uma pessoa que traz isso para a gente com a maior simplicidade e humildade que ele tem. Obrigada. Marley sempre teve uma integração com a comunidade e sempre presente nas escolas falando para estudantes e divulgando a cultura. No Santos Dumont com os estudantes e outras diversas escolas da região, reuniões, literaturas e contos sobre os seus livros. Falar do professor Marley é mesmo uma honra. Eu sempre pude contar com as histórias, os contos e todas as obras do professor Marley, desde o nascimento aí da nossa cidade de Costa Rica, as mudanças que a cidade passou e todos os fatos históricos que contam a cultura, a economia e esse povo riquíssimo que habita em Costa Rica. De verdade, para a educação e para a cultura local, é um grande legado que ele está deixando conosco. Conhecer, deter o poder e o conhecimento de cultura e história local realmente é uma grande honra, é um mérito que precisa ser divulgado entre os nossos que estão aí para chegar e saber um pouquinho dessa trajetória do professor. É um prazer. Resgatando aquele momento vivido na capital de São Paulo, a poesia sempre esteve presente na vida de Marley Cunha. O rio Sucuriú sempre esteve presente na sua criação literária, assim definido na sua poesia. O rio Sucuriú é o maior rio da minha infância. Nas suas margens, cabeceiras, varjões e brejos, lagos, lagoas e correntezas, matas, serras e cerrados, cintilante, resplandecente, fúlgido, rutilante, esplendoroso, arco-íris, degradê, púrpura, a festiva paisagem ostenta as cores das espátulas dos pintores. A professora da UFMS, campus de Campo Grande, recebeu um convite de Marley Cunha para visitar Costa Rica e fazer uma pesquisa cultural popular. Numa segunda viagem, trouxe os seus alunos e tiveram a oportunidade de passar para eles a sua experiência e pesquisa. A sua visita foi extremamente importante, pois palestrou nas escolas e viu que as pesquisas de danças apresentadas pelo Grupo Porã estavam a primeira semente que germinou na criação do grupo Sarandi Pantaneiro. Quando Marley veio a Costa Rica, a levou nas escolas. E lá na Escola Estadual Santos Dumont, aconteceu algo que enriqueceu a sua biografia. Foi um grande momento e difícil traduzir em palavras. O professor Nelson Silva Soares abriu uma enciclopédia de literatura e leu para os alunos reunidos o registro do seu nome naquela enciclopédia. Tratava da enciclopédia principais escritores brasileiros, sob a autoria de Afrânio Coutinho. Marley Cunha percorreu outras regiões, escolhendo outras danças para compor o repertório de um grupo que recebeu o nome de Sarandi, em homenagem a uma das danças que tem grande comunicação com a plateia, e consiste também numa brincadeira no estilo ciranda, que era bastante praticada pelos pioneiros que vieram habitar o nosso sertão. Na formação deste grupo, contou com a presença do musicista Zito Ferrari, que deu a forma e ritmo do canto sertanejo. Foi importante também a participação do percussionista Adilson de Oliveira e um elenco com mais de 40 dançarinos, incluindo a sua turma de Costa Rica, que era o elenco do Grupo Porã. Depois de muitos ensaios, indas e vindas, o Grupo Porã em Campo Grande foram participar da Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, onde intelectuais e governantes de todo o mundo discutiam o futuro do planeta Terra.
Costa Rica há de crescer culturalmente falando, reconhecerá a importância desse fato, desse momento cultural. Palavras de Marley Cunha. O resultado desse trabalho foi gravado 2 CDs, pela UFMS, campus de Campo Grande e coordenado pelo professor e musicista Zito Ferrari, gerando dessa iniciativa material didático sobre nossas danças típicas regionais. Deste trabalho, Zito produziu 2 CDs que servem de material didático a quem quer ensinar ou conhecer a tradição musical folclórica. Marley iniciou sua pesquisa na antiga Aparecida do Taboado, no início da década de 70. Trouxe para sua terra uma experiência adquirida em várias regiões do Brasil, uma força de vontade de fazer acontecer, deixar o seu legado, sábados, domingos e feriados dedicados à cultura. No ano de 1998, Marley fez parte do júri no Festival dos Bois de Parintins, a maior manifestação folclórica do planeta Terra. Nesse ano, eram integrados do júri Marley Cunha e os professores da UFMS Feliz, Marley Sigres e de São Luís do Maranhão, Joila, Socorro e Roberto, esse último cantor do boi barrica daquele estado. Os tempos modernos tornou a comunicação mais fácil e mais acessível, através de vídeos, lives e tantos aplicativos que, embora vivendo isolado, essas novas tecnologias o tiraram do isolamento. Conquistas, ferramentas de trabalho, quando usadas a serviço do bem da humanidade, se tornam indispensáveis. Marley Cunha então seguiu a evolução do mundo digital e apareceu em diversas mídias, sendo ela a internet e diversos programas de televisão. E agora você vai conhecer um escritor inspirado. O cara vive no pé de uma cachoeira e faz pesquisas que o influenciam a escrever inúmeras histórias sobre o nosso estado. Direto de Costa Rica, Marley Cunha. Belezas naturais e também personalidades é o que a gente encontra aqui em Costa Rica. Eu me encontrei agora com Marley Cunha. Nós vamos contar agora a história de um santo fujão. Quem percorre o país colhendo os bons causos dos brasileiros é o repórter Luiz Gustavo. E dessa vez ele foi a Mato Grosso do Sul. Agora o historiador oficial de Costa Rica, que desmente, confirmando, pode. Para o senhor, por que o santo ficou sem os pés? Ele já chegou sem os pés aqui? Para a minha versão, ele é um santo da época barroca, que realmente era feito sem pés. Ele pode ter dado uma escapadinha, mas não foi uma fugida assim, né? A construção da identidade cultural de um estado novo como Mato Grosso do Sul, eu comparo com o desenvolvimento das vias de comunicação. Houve uma evolução muito grande na construção de estradas ligando as pequenas cidades, e na cultura nós precisamos de fazer isso também, ligar os diferentes pontos culturais, e cabe a nós, produtor de cultura, construir essa integração. No chão dos Caiapó, em curvas de Taquari, navegando em remanso, canoas de Tamburi, na união
serra de Tangará. Vai tirar, vai Anhanguera, o sertão a desbravar, numa mina dos martírios, na serra de Tangará. Na vila de São Gonçalo, ouro em pó a retirar, pra enfeitar sua coroa. Aqui. Marley, vem aqui. Ó, parceiro nosso, Marley Cunha, tá? Eu não canso de homenagear essa pessoa. É alguém assim que faz parte, é fantástico, faz parte da nossa vida, faz parte da minha vida. Da nossa cultura. Da nossa cultura. Tô sempre usando o material dele. Marley, você é importante para nós, para os nossos alunos. E a gente agradece muito ter alguém como você aqui nessa hora, nesse momento e por todos esses anos. E eu preciso de você, continuo precisando, a nossa escola precisa, Costa Rica precisa, enfim, é isso. Sim, isso é maravilhoso para as crianças Tem interagirem. mais festival, Eles tem precisam mais. de muitas atividades ao ar livre e essa é uma oportunidade que eles têm. Esse acesso é muito importante para eles. Meu nome é Marley Cunha, eu sou escritor, pesquisador, folclorista e produzo em algumas áreas, alguns gêneros, né? Costa Rica estava precisando disso, desse aspecto bonito que é a expressão literária, a arte, esse aspecto mais belo do ser humano. Então precisava de um acontecimento assim. Até eu estava vendo o depoimento da menina e falei, eu moro aqui há 20 anos e nunca tinha visto um negócio assim, você entendeu? Então eu acho que realmente, eu fiz muita cultura por esse país e realmente eu tenho que reaprender como fazer cultura, sabe? Porque realmente como levar a cultura, como profissionalizar levando isso, e realmente eu estou aprendendo muito até com o método de levar a cultura a estudantes, a população em geral. O estudante, exatamente, ele está numa fase, né, que realmente você mostrar para ele o que é um teatro, mostrar para ele a oportunidade dele ler, dele participar, dele ver um espetáculo, um show musical, uma contação de história. Isso enriquece muito a cultura e enriquece ele como ser humano também, que vai ser um ser humano mais completo, porque realmente a cultura faz o bem no ser humano, na pessoa que fomenta, que cultua. Eu quero dizer que nós aqui dessa região somos capital estadual do algodão, nós produzimos grãos, nós produzimos na pecuária, né, na agricultura, somos realmente um celeiro de produção. E realmente sobra pouco espaço para a cultura também, se incentivada, ela pode se tornar um celeiro e pode se tornar produtora de emprego, porque nós também somos produtores, como existe o produtor na agricultura, nós somos produtores de cultura e que, se incentivado, nós também exportamos e divulgamos a cidade no seu aspecto mais bonito, mais belo, que é a cultura. Olá, pessoal. Sou eu de novo, a Ângela Colognese, integrante da Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore, e eu vou ler para vocês agora um causo do livro Cantigas e Cirandas no Cerrado, Linguagem e Literatura no Folclore, do nosso folclorólogo Marley Cunha, que mora bem próximo à Costa Rica. E ele lançou esse livro em 2013. Eu vou ler aqui para vocês dois causos. O causo do gavião e o urubu, e a coruja e o gavião.
em Costa Rica, fui por lá também criado. Gosto de dançar cirandas, também bato sapateado. Eu dediquei muito cedo à arte de escrever. Com muito foco, produzi dezenas de livros na área de poesia, teatro, romance, folclore, história regional aqui da minha terra. Na minha trajetória, eu entrei para o Teatro Amador em São José do Rio Preto, naqueles festivais e vi muito teatro na época e fiz teatro e também foi lá que eu escrevi meu primeiro texto para teatro. Então é isso aí, minha gente. Hoje, dia de live aqui na MM Publicidade. Marley Cunha, escritor, poeta, historiador da cultura regional. E agora com vocês, essa personalidade que eu posso dizer. Meu irmão, aqui é muita intelectualidade. Vamos lá, Marley, é com você. Como é que você está, meu amigão? Eu estou bem. Depois de tanto elogio assim, eu tenho um costume. Eu fico em silêncio para ninguém saber se sou inteligente ou não. Eu só faço pose. Eu nasci ali na Fazenda Muquem, que é município de Paraíso das Águas hoje. Naqueles tempos era município de Três Lagoas, passou a ser Água Clara e tal, aqui pertinho do Paraíso. Eu nasci nessa fazenda, depois meu pai mudou para Fazenda Bonito, que hoje é propriedade do Luiz Bocalã. Olha que e legal. Ali eu fui criado, ali, grande parte, ali eram muitos animais, muitos bichos. A minha mãe fechava a gente num quarto e ficava dando tiro em queixada, em bichos que estavam externos lá, que eles vinham por causa dos cachorros, sabe? Então era um sertãozão que eu escrevi um livro sobre isso, chamado Airê, o Menino Invisível. Que bacana, hein, Marley? Mas aqui, cara, fala pra gente, qual é o gênero que você é mais envolvido assim dentro da literatura? Romance, suspense, drama, comédia, folclore? As suas histórias são baseadas assim, são fictícias ou baseadas em algum fato real? Fala pra gente. Eu me identifiquei muito com o real. Como eu entrei para o teatro, tem toda uma história assim que eu não vou contar aqui, que é muito longa, né? Que eu entrei para o Teatro Amador em São José do Rio Preto e fiz oficina com todos tal, fiz curso de artes cênicas e fui para me credenciei como ator profissional, né? Que você tira uma carteirinha lá que você pode trabalhar em TV e tal, mas quando eu cheguei e consegui isso, eu já estava voltando, eu não queria mais. Mas a questão é que eu comecei fazendo teatro. Quando eu cheguei para cá, para Costa Rica, eu vi que a sociedade era uma sociedade na prefeitura do primeiro prefeito, Laerte Paes Coelho, e depois veio o Dr. Roberto Rodrigues. Aí eu falei, escuta, é uma sociedade ágrafa, ou ágrafa, né, que em latim parece não ter acento, mas que não se escreve, é uma sociedade que não anota, que não tem, hoje mudou. Mas naquela época você ou tinha certidão de casamento ou numa escritura de terra, daí você não tinha mais nada sobre a pessoa. Aí eu falei, eu vou escrever sobre história regional. Aí eu deixei o cargo que eu tinha, a convite do Dr. Roberto, que era secretário de Cultura, Turismo e tal, aí eu deixei esse cargo e fui com a agenda debaixo do braço. Naquela época não tinha um gravadorzinho que não foi, né? Acabava a pilha logo, e fui anotar tudo, rapaz, e coletar fotos. É onde temos o museu hoje. Ali naquela parte de fotos, só umas 4 fotos não são minhas, aquela foto de Costa Rica. O resto são tudo do meu arquivo, tá? Então foi por aí. Eu comecei no teatro, escrevi já 14 trabalhos sobre poesia, mas eu resolvi que história regional, genealogia, linhagem é o que estava precisando. Eu estava dando uma lida aqui na sua biografia, realmente você escreveu diversos roteiros aqui para peças teatrais e tal, né? Muito legal. Peças infantis e para adulto também, Marley? Sim, eu andei o Brasil todo, né? Eu tenho uma peça Suarentos, que não tem aqui, ela foi encenada no exterior, ela foi encenada na Bahia, ela foi encenada em Florianópolis, eu fui lá, eu fui no Acre dar um curso, porque ela foi encenada lá, em diversas regiões do Brasil, em muitas encenações eu não fui. Aí é onde eu fiz um certo, quando eu voltei para cá, eu já tinha um certo nome no Brasil, sabe assim, em várias regiões tinham encenado peças minhas, e foi através, por exemplo, de Suarentos, que eu tive muitas amizades, sabe, inclusive o Chico Mendes no Acre. Que bacana, foi através de Suarentos. Olha, o que eu digo é o seguinte, nunca diga que estou escrevendo um livro.
gente, boa tarde. Hoje o nosso programa Entre Revistas vai entrevistar Marley Cunha, que reside em Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Ele que é escritor, faz um resgate do folclore e também é dono de uma pousada na região, que fica em Mato Grosso do Sul, Costa Rica. Boa tarde a todos. Iniciamos essa transmissão em vídeo pelo Facebook do município de Costa Rica e pelo Instagram da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura. Agradecemos a presença do secretário Keiler Barbosa, do escritor e folclorista Marley Cunha. Sim, queridos ouvintes. Deixa eu te contar essa história. Hoje nós estamos falando aqui numa rádio, que naquela época que era sertão da fazenda. A única em informação Sul. que a pessoa tinha era rádio, né? Não, então meu pai chegou com fardo de roupa, que ele fazia aquelas calças de mescla, de ranca-toco, né, aquele tecido, fazia aquelas coisas, e a gente, ele abriu um pacotinho e chamou rádio. Eu demorei a aprender esse nome rádio. Ele ligou aqui e falou. Nossa, para mim foi eu descobri um mundo. Eu fiquei querendo conhecer esse mundo que o rádio falava. Como a pilha era muito cara, umas pilhas grandes, só ligava na Rádio Nacional no programa do Edgar de Souza. Só, e já desligava, e ai de quem mexesse naquele rádio. Ou para ouvir o E era o único rádio da região aqui, envolvendo Costa Rica, tudo na época. Depois, algumas pessoas foram comprando rádio. Né, ouvia lá o Repórter S para saber. Isso, o Repórter S, mas o meu pai nem ouvia Repórter S. Era só o Edgar. Só porque a pilha era muito cara. Era caro, né? A pilha era Repórter S também, a gente ouvia de vez em quando. Marley. Em 2024, Marley Cunha recebeu o troféu Energia Social, reconhecimento de notório saber, serviço prestado na área da cultura da cidade e ao país. Marley Cunha, alma sertaneja.